Jacinto Serrão, que tema escolheu para a abertura do programa Parlamento hoje? Bom, hoje apetece-me começar imitando o José Manuel Rodrigues. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. A positiva tem a ver com os trabalhos que o Partido Socialista da Madeira tem desenvolvido na região autónoma da Madeira, nomeadamente no âmbito das jornadas parlamentares deste último fim de semana, que demonstrou que o Partido Socialista tem propostas concretas, tem soluções para os problemas reais que afligem os madeirenses e porto-santenses. É um partido gerador de confiança que está a demonstrar isso mesmo através da sua ação e ficou bem demonstrado pela abertura à sociedade nas suas jornadas parlamentares. A questão negativa tem a ver com esta perseguição que o Governo da República, nomeadamente o Ministério que tem estas responsabilidades, está a fazer aos pensionistas com pensões de miséria, obrigando a que devolvam parte das pensões que receberam o próprio sistema que lhes deu essas pensões, e estamos a falar de pensionistas com pensões de 200 e 300 euros, pensões de miséria, e que neste momento estão confrontados com cartas da Segurança Social, do Ministério que tem essa responsabilidade, para devolverem parte destes míseros euros que andaram a receber ao longo dos últimos anos, porque, alegadamente, foi detectado um erro no sistema. Portanto, a pergunta que se coloca aqui é que se o sistema lhes conferiu estes rendimentos no âmbito da Segurança Social, então, e se existia um erro, de quem é a responsabilidade destes erros do sistema e se, de facto, o Governo não tem de assumir aqui também a sua cota de responsabilidade, ou melhor, o Estado, a sua cota de responsabilidade e, naturalmente, não estar aqui a subcarregar ainda mais com esta sobre-austeridade os pensionistas com pensões de miséria de 200 e 300 euros, como disse, como está-se a verificar. Trata-se de um caso desumano que o Governo da República deveria de corrigir e assumir que erros desta natureza têm de ser perdoados e então corrigir para o futuro, mas não com efeitos retroativos, criando uma sobre-austeridade sobre as pessoas com pensões de miséria. E eu lanço para debate a questão do polémico acordo de concertação social assinado na última semana. Estamos, Jacinto Serrão, perante um acordo que vai trazer a tão falada competitividade à economia portuguesa. Os trabalhadores portugueses pagam aqui um preço demasiado alto e ficam mais desprotegidos? Eu acho que este acordo é um acordo que vem na linha destas políticas seguidas pelo Governo da República. É um governo de direita, muito satisfeito com esta orientação que está a ser dada a nível europeu, mas que está a desmantelar o Estado Social. Está a destruir aquilo que é o edifício do Estado Social em muitos países da União Europeia e em Portugal mais concretamente. E a desregular as leis do trabalho, criando a precariedade total, quer a nível social, quer a nível laboral. E este acordo de concertação social vai um pedaço nesse sentido, de agredir um conjunto de direitos dos trabalhadores conquistados para satisfazer uma determinada orientação política de direita, diria mesmo de uma direita neoliberal, que não tem qualquer sensibilidade para proteger as questões que se prendem com o Estado Social e os direitos dos trabalhadores. Antes, pelo contrário, quanto menos direitos dos trabalhadores, mais fácil é-lhes retirar salário e obrigá-los a trabalhar mais para produzirem mais e satisfazerem desta forma o capital, como é a orientação ideológica de políticas de direita. O acordo prevê ou deixa a porta aberta para alterações substanciais nos horários de trabalho ou na forma como se elaboram os horários de trabalho, os despedimentos muito mais facilitados, mesmo sem a alteração da Constituição, tal como desejava Pedro Passos Coelho, a redução de salários, o contrato coletivo de trabalho também mexe, os despedimentos, os desempregados ficam também mais desprotegidos por estas leis que o Governo da República está a implementar, ou seja, não há dúvida nenhuma que este acordo de concertação social é uma forte agressão a um conjunto de direitos laborais conquistados pelos trabalhadores ao longo desta luta de democracia que nós tivemos. Não concordo. Porque eu não quis interromper os raciocínios e de certa maneira... Não, mas deixei-os expor com clareza os vossos raciocínios e os ataques que fizeram à minha intervenção.
Eu quero vos dizer que eu respeito muito bem os vossos pensamentos individuais e sei distinguir aquilo que é o pensamento do Dr. Guilherme Silva, do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, daquilo depois que é o exercício coletivo das vossas estruturas partidárias. Mas não são ataques. E o que eu quero vos dizer, não, o que é que sejamos sérios e analisemos muito bem o conteúdo das minhas palavras. Eu falei de uma orientação que está a ser dada pela União Europeia, em que o governo do meu partido, a nível nacional, José Sócrates, também foi impelido a encaminhar por um caminho que parece ser o único caminho que a União Europeia tem para sair da crise. Os resultados são aqueles que estão à vista. Eu acho que nós temos de seguir outros caminhos, tem de haver muito mais vontade política por parte dos Estados-membros ou chefes de Estado dos diversos Estados-membros para não estarmos sujeitos a esta orientação. E o que eu estou a dizer, o que eu disse, em função deste acordo, é que tudo isto vem no seguimento desse caminho único que a União Europeia trilhou, da desregularização de um conjunto de direitos dos trabalhadores, da flexibilização, da retirada destas conquistas sociais e laborais que davam garantia aos trabalhadores, quer em Portugal, quer até na União Europeia, que agora estão a ser beliscadas. Onde é que há dinheiro para sustentar o modelo social europeu que nós tínhamos? Esse é que é o problema. Pois, eu sei, mas há dinheiro para sustentar as grandes oligarquias e os grandes grupos económicos. Se não se reformar o modelo social europeu, ele morre. Agora deixe-me concluir, só para não entrar nisto. Ele não está morto já? Eu comecei por falar que esta orientação, portanto, isto vem ao gosto da orientação que está a ser dada pela União Europeia e, consequentemente, dentro dos parâmetros da própria Troika e de algumas questões da Troika, e bem ao gosto da governação atual, porque faz isto com prazer. Ou seja, faz estas medidas de desmantelamento do Estado Social com prazer, porque isto está de acordo com a vossa orientação ideológica. Mas isso não há da liderança do seu partido, do líder nacional, na colaboração, na forma... Repare, eu agora, em relação à questão do acordo, eu só apontei aqui questões que estão a beliscar, que estão a agredir um conjunto de direitos já há algum tempo a esta parte, desde os PECs e agora cada vez mais, a beliscar o edifício do Estado Social que garantia a igualdade de oportunidades aos cidadãos no acesso à saúde, no acesso à segurança social, no acesso à educação, que agora está posto em causa. É isto que eu estou a dizer, é uma questão ideológica. Em questão à concertação social, é evidente que eu fico muito satisfeito, porque isso é um fator, e é esta as razões de alguma satisfação que tem havido e de algumas palavras de satisfação, é um fator que traz alguma estabilidade social. Senão vamos criar aqui forte instabilidade social, prejudicando, certamente, todos nós e o desenvolvimento do país e a resolução dos problemas. Porque a concertação social não assinava este acordo de concertação social. Repare, eu não estou na responsabilidade de estar a assinar ou não assinar o acordo. O que eu sei é que o que eu queria era ver um governo da República, ou melhor, os governos da União Europeia, todos a enfrentar a seguirem outras orientações políticas que não este caminho, que é um caminho de subserviência total aos mercados, às oligarquias que querem extorquir, de facto, os recursos financeiros do Estado. Porque, apesar destas medidas de austeridade que estão a acontecer sistematicamente, medidas sobre a austeridade sobre os trabalhadores, quase sobre a classe média, que é o que está a acontecer neste momento, e sobre as pessoas com grandes carências, o que nós estamos a ver é que as agências de rating, essas continuam a baixar o rating do país, como agora recentemente baixaram para nível de lixo. Ou seja, isto é uma orientação perversa, que está a empobrecer o país, que não está a deixar caminho para o crescimento económico, que está a desempregar cada vez mais pessoas, que está a fazer com que o governo do nosso país peça aos cidadãos que imigram, saiam deste país, porque este país realmente não nos dá futuro. E esta é a orientação política que está a ser dada. Há países europeus que não têm nenhuma austeridade neste momento, como sabe. Que eu estou em desacordo. Agora, o esforço de criarmos a concertação, criarmos pontos de entendimento para criar estabilidade social e sairmos mesmo sobre esta orientação que nos está a ser imposta, sairmos da melhor maneira com a maior paz social, eu também o Dr. Jacinto Serrão e o Dr. Guilherme Silva falaram aqui com certeza sobre a paz social. É de natureza ideológica em que eu procurarei uma agulha de gramafone. É preciso que eu faça ouvir. Que eu procurarei defender, na base da minha ideologia que professo, defender até a última
o Estado social que dê garantia de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, quer sejam ricos, quer sejam pobres. É isto que estamos todos de acordo do ponto de vista ideológico. Estamos todos de acordo nessa matéria. Doutor Jacinto. Muito rapidamente, em relação ao acordo, já disse que acho que é importante pontos de entendimento entre as diversas forças para prevenirmos convulsões sociais. E a pena que a CGTP não se tenha empenhado mais ou não tivesse havido mais flexibilidade por parte do Governo em ceder algumas pretensões de outras organizações sindicais. Ou vai sofrer relativamente à posição do Partido Socialista na Assembleia da República, será sempre uma posição responsável no sentido de acompanharmos. Não, responsável de fazermos com que Portugal honre os seus compromissos, porque é isso que se impõe a um partido responsável como o nosso, mesmo divergindo. Mas se fosse dirigido por si, não cumpria. Não, nada disso. Como eu já dei provas que estou solidário com grandes lutas políticas, tanto pela Madeira como pelo país. Agora, mesmo estando em desacordo, porque o nosso consentimento, a nossa abstenção em alguns diplomas não quer dizer que estejamos de acordo com a orientação política da governação. E aí é que está o besitos da questão. A nossa orientação política já deixou aqui esse argumento. Não é nada disso. Porque há outras orientações, há outros caminhos de governo para o país e para a Europa. Deixe-me só concluir. Há outros caminhos de governo para a Europa e para o país que não são só o vosso. Vocês têm de admitir isso. E o Partido Socialista tem caminhos alternativos. Só para terminar, em relação àquilo que disse o deputado João Manuel Rodrigues, que até se mostrou um pouco desagradado em relação a algumas medidas da equidade na distribuição dos sacrifícios, é bom que se diga, quando se está a fazer esta perseguição aos pensionistas com 200 e 300 euros, que a Segurança Social, também por erros de omissão do sistema, prescreveram cerca de 5 milhões de euros a grandes empresas que não cumpriram com as suas obrigações com o sistema de segurança social. Ou seja, nós estamos a falar de milhões e milhões de euros de empresas que não foram agora obrigadas a reaver o que tinham direito para a segurança social, mas estes pensionistas desgraçados têm de devolver o dinheiro que receberam ao longo do tempo.